E eu fui, feliz da vida, levar a Roberta para minha casa. Primeira madrugada choveu, aí a gente foi tomar chuva. Eu lembro que foi uma das coisas mais sensuais que eu vivi. E eu passei 5 dias na casa dele, com a mãe dele. Foram os dias mais lindos da minha vida. Mas aí vieram desencontros. Quando eu estava com 17 anos, a minha mãe precisou se separar do meu padrasto. Minha mãe era casada com meu padrasto coronel desde os meus 2 anos. Meu padrasto, eu falo hoje, porque ele já faleceu. Meu padrasto, ele era um homem incrível, que eu admiro demais. Mas ele tinha um sério problema com bebida. E eu vi minha mãe, que era um trio elétrico. Ela ficou depressiva. E meu irmão tinha só 12 anos. A gente se separou e foi muito triste. E nessa época, o Paulo saiu do corpo dele. Ninguém é obrigado a te entender. Por isso que você tem que pensar 1000 vezes antes de você fazer ou falar alguma coisa. E quando ele descobriu que, além de tudo, eu não estaria presente em São Paulo, eu recebi, acho que 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões de cartas por dia. Eu, num movimento de paixão intensa, de saudade intensa, eu coloquei toda a minha insatisfação no papel. Só que eu nem tinha condições emocionais, perto de tudo que eu estava abrindo mão, de falar para ele, não é nada disso. A minha vida é assim, ó, minha mãe tá assim, meu padrasto é assim. Eu não queria expor essas pessoas que eu amava também, tanto quanto eu amava ele. E eu simplesmente falei pra ele, olha, então não dá. E quando ela falou, não quero mais ver você, eu falei, deixa eu ir aí pra ver você e a gente conversar. Eu não quero mais ver você. E isso foi uma dificuldade porque se eu soubesse interpretar direito, eu teria entendido assim, eu não quero mais ver você me agredindo dessa forma diante de coisas que você entendeu e que eu não fiz. Eu liguei para ela uma vez, quando eu entrei na faculdade de medicina, quando eu passei no vestibular. Ela tinha se tornado comissária de bordo, era uma moça. Eu sabia, pela história de vida dela, não era o que ela sonhava. Eu esperava que ele falasse, eu te amo, volta, agora tá tudo bem, vamos ficar juntos. Ele não teve coragem e eu também não soube falar. A gente ficou 9 anos sem se falar. Só que nessa época eu já estava me estruturando para sair da aviação, entrar na empresa que eu trabalhei por 13 anos, que foi uma multinacional americana onde eu fiz carreira. Eu namorava, eu já tinha meu apartamento e eu fui morar junto com esse namorado nessa época. Foi assim que a Duda chegou na minha vida. Eu namorei... talvez caibam na mão nos dedos de uma mão as pessoas que passaram pela minha vida. E sempre a coisa complicava quando, em algum momento, a pessoa ia, abria meu armário e via recordação, foto, carta. Ah, mas o que é isso? Aí eu contava a história. Pronto. Aí lascava tudo. Só que quando a Duda estava com 1 ano e 6 meses, as coisas complicaram e eu realmente pedi o divórcio. Uma criança de 2 anos no colo, uma empresa em que eu assumi uma responsabilidade fora do comum, falei, nossa senhora, tava tudo bem, tudo certo, encarei, mudei de apartamento. Tava tudo lindo, menos uma gastrite. Um dos hospitais que a gente atendia como médico era o vereador José Storopoli, que é na Vila Maria. E eu comecei a sentir dor, meu estômago pegando. Tinha um hospital que tem um símbolo de uma cruz vermelha. Eu falei, é um hospital, vou entrar aqui, vou parar e vou pedir pelo menos um medicamento, alguma coisa para eu conseguir chegar na reunião. Quando eu entrei, era um hospital chamado Vila Maria. Era o primeiro ano de residência do Paulo e era ele que estava nesse hospital. Eu vi que ela estava linda, mais bonita de quando eu tinha visto, mas ela estava um pouco triste. Eu tinha vontade de pegar ela e levar ela no colo, assim, falar, pera um pouquinho, não quero nada de você, deixa eu só cuidar de você um pouco. Eu olhei para ele e falei, essa seria a única pessoa do mundo que eu colocaria minha filha no colo. E ele pegou na minha mão e falou, cadê sua aliança? Eu falei, eu não tô mais casada. E, obviamente, depois disso, né, a gente acabou... Eu chorei, ele chorou, um olhando pra cara do outro com cara de choro. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu tinha que ir pra reunião. Ele falou, me liga. E aí, a gente foi almoçar num restaurante no América, no Shopping Morumbi, uma sexta-feira que eu tinha saído de plantão. E ela tava
maravilhosa. E eu lembro que eu contei a minha história, essa história, para o meu diretor da FedEx, na época, diretor da empresa que eu trabalhava, o nome dele é Carlos Iene, um homem incrível. E ele falou, Roberta, vá almoçar. Vai resgatar a sua vida. Depois desse almoço, aí eu mandei uma mensagem para ela. Eu descobri que quando a gente ama, a gente realmente ama para sempre. Eu tinha razão naquela carta. Meu mundo veio abaixo porque eu falei, eu quero essa chance, eu quero que a gente possa ser a gente de novo e eu não sei como fazer isso. A gente namorou, nesse período eu saí de onde eu morava na época, eu morava do lado do hospital, fui morar com um amigo meu, que eu fiquei com sintomas de uma depressão muito forte, né? Eu lutava a todo momento contra isso, era terrível, era devastador, porque eu fazia o que eu fazia porque eu tinha esse senso de necessidade que eu tinha de moleque. Eu sabia que eu precisava fazer e ponto final. Mas se eu deixasse no automático na minha vontade, eu não tinha vontade de sair da cama. E eu olhei para ele e falei, gente, quem precisa de mãe agora aqui é ele, né? E eu entendi de repente tudo que aconteceu, porque eu era mãe já. Eu sabia cuidar de alguém já. Coisa que aos 16, aos 17 eu não sabia. Eu fiz o que foi necessário, mas eu não sabia. E eu sabia que o Paulo precisava de alguém do lado dele que tivesse uma compreensão fora do comum. Ela esperou uns 2 anos até eu me estabilizar e assim, conseguir me colocar numa situação, né, razoável. E sendo muito sincero, né, quem segurou a nossa onda no momento foi a Duda. Ele compôs uma música para minha filha, que eu tenho até hoje, lindíssima. E a Dudinha não conseguiu dormir porque ela ficou prestando atenção na música e ria, porque a música falava o nome dela, falava de mim. E aí a Duda pediu para ele gravar num CD a música para ela. Ele saiu do quarto dela chorando, ela chamou ele de volta. Eu não podia entrar no quarto, porque só ele podia fazer ela dormir. Então eu fiquei no corredor, assim, porque eu estava desesperada com aquela situação. Aí ela chamou ele e falou assim, olha só, agora eu vou fechar meu olho. Você já pode beijar minha mãe. E aí ele saiu do quarto e falou pra mim, então eu acho que agora a Duda já deixa você namorar. E foi assim. Eu não consigo, acho que mais falar. Mas foi assim que eu tive essa segunda chance de ter o amor da minha vida e a pessoa que eu amo incondicionalmente do meu lado e que tanto a Duda ama incondicionalmente, ele ama a Duda incondicionalmente. Acho que a história deles devia estar escrita em algum lugar antes da nossa até. Mais uma tarde serviu para me orientar na vida. Pelo resto dela eu saberei que dia é hoje. Talvez não pelo calendário, mas pelo fato que estava para ocorrer, que criou um marco indelével na minha memória, onde quer que ela fique. Era do meio para o final da tarde, algo como 4 horas, e eu estava na praia como nunca acontecia pelos hábitos que nosso grupo tinha nessas viagens. Como sempre acontecia quando eu ia para a praia, um vento noroeste chato de chuva e de tempo encoberto começava a soprar, ao mesmo tempo em que via ao longe a Serra do Mar encoberta por nuvens baixas, cuja aparência já me deixavam sentindo frio. Mas havia um restilho de sol laranja apontando na areia quando eu a vi, ao longe. O que me surpreende, porque sempre fui míope. Ela usava um biquíni branco, num entusiasmo que nem mesmo o frio sentia. E num instante, meu filho também se foi. Não conseguia tirar os meus olhos dela e a minha atenção, e num passe de mágica eu comecei a imaginar coisas com as quais nunca havia me preocupado em ter e senti uma falta de mim mesmo como se nunca tivesse de fato vivido. Estranho sentir isso nessa idade, principalmente quando não se sabe o que esse sentimento traduz. É algo como uma ferida que se abre num tranco de um acidente repentino e violento. De um segundo para o outro, eu já não era mais a mesma pessoa. E como se tivesse acordado, ou como se estivesse sonhando, ou como se nunca tivesse dormido e agora gostaria de experimentar como era. A pergunta adequada não era o que eu estava sentindo, mas quem era ela que me fazia sentir assim. Que magia, o poder estava ligado à sua imagem, que já não me saía da cabeça, capaz de me causar tanta dor repentina só por não poder alcançá-la naquele exato momento. Me apavorei com esse paradoxo. Olhá-la
era esquecer-me de tudo o que me rodeava, de bom e de ruim. Mas aperceber-me sem ela era mais dolorido do que tudo isso junto. Eu queria falar com ela, chegar perto dela, pelo menos para saber se ela era mesmo de verdade ou se eu tinha tomado muito sol na cabeça pela manhã por ter ficado fora do guarda-sol. Me aproximei sem jeito e sem que nos apresentasse e olhei para você discretamente, mas indiscretamente o suficiente para que minha presença fosse notada. Eu queria trocar um olhar, apenas. A sorte sorriu e fomos apresentados, e para minha surpresa, seu nome era um apelido, da mesma forma que todo bom nome de menina bonita e paulistana, e mal acostumada por causa disso. Você não precisava de um nome. Apresentada pelo apelido, mesmo que eu tivesse conhecido outras Betas anteriormente, era você que eu ligaria este apelido. Era de você que me lembraria ao ouvir esse fragmento de nome. Não porque você o possuía, mas porque o que era posse, daquele momento em diante, era eu. Paulo, ele sempre foi um cara que ele foi pioneiro em muitas coisas. Ele foi visionário em muitas coisas. Mas quem faz isso, toma muita martelada. No começo da performance com saúde ele não foi.